Olá pessoal, bom dia. No canal existem vários vídeos sobre compostagem, mas eu ainda não abordei um assunto muito importante, que é a eficiência da compostagem na eliminação de micro-organismos patogênicos. É o que a gente vai ver neste vídeo. Bom, essa primeira imagem nos mostra o comportamento da temperatura ao longo do processo de compostagem. Então, a gente observa que no tempo zero, quando a gente monta a pilha de compostagem, acompanhando a seta, a temperatura está em torno de 26 graus mais ou menos, né? Temperatura ambiente. E em 2, 3 dias mais ou menos, a temperatura já alcança 45 graus Celsius, tá certo? Então, essa fase inicial de acréscimo de temperatura é considerada uma fase mesófila, tá certo? De temperaturas menores, e a partir de 45 graus é considerada a fase termófila, fase de temperatura alta. E essa fase de temperatura mais alta, ela permanece durante 2, 3 até 4 semanas, dependendo do tamanho da pilha, do material que está sendo compostado, tá certo? E é nessa fase que tem uma intensa degradação dos materiais, com uma intensa atividade microbiana, com uma necessidade muito grande de revolvimento da pilha de compostagem para manter, né, essa atividade microbiana, e com isso a gente ter elevadas temperaturas, porque o aumento da temperatura está diretamente relacionada com o aumento da atividade microbiana, tá certo? Então, com essa temperatura elevada chegando próximo de 70 graus e, em alguns casos, até ultrapassando 70 graus, tá certo? É que vai permitir, né, a desinfecção, né, ou higienização do material que está sendo compostado, certo? E depois de um mês, mais ou menos, a tendência é a temperatura voltar a cair, atingindo temperaturas menores do que 45 graus, e a partir daí o composto entra novamente na fase mesófila, de temperaturas mais baixas, até atingir a temperatura ambiente novamente. Então, essa fase final da compostagem é a fase de umificação, né? Formação do humus, que é o material estável, que é o composto orgânico que a gente vai utilizar na adubação das culturas. Tá ok? Aqui nessa tabela, a gente observa que as temperaturas ótimas para a fase termófila e mesófila. Para a fase termófila, o ideal é que a temperatura permaneça entre 50 e 55 graus, tá certo? E na mesófila, entre 25 e 40 graus. Porém, a gente vai observar mais para frente que, para alguns micro-organismos, o ideal é que essa temperatura atinja temperaturas superiores a 60 graus, tá certo? Mas a gente vai ver que a necessidade de períodos pequenos com essa temperatura, certo? Mas a compostagem realmente ela atinge temperaturas superiores a 60, podendo inclusive atingir temperaturas até superiores a 80, como a gente vai ver posteriormente no caso de compostagem, compostagem industrial, em que as pilhas de compostagem são bem grandes, né, bem altas, e com isso realmente ocorre uma retenção maior de calor e a temperatura realmente atinge valores bem altos. Aqui a gente observa como que a gente pode acompanhar, né, a temperatura na pilha de compostagem. Então, nessas duas imagens do lado esquerdo, a gente observa, acompanhando a seta, né, a presença de uma barra de ferro inserida na pilha de compostagem. Aqui também na parte de baixo, outra barra de ferro, tá certo? Então, essa é uma forma. Depois de 4 ou 5 dias em que a gente confecciona a pilha de compostagem, a gente retira essa barra de ferro, tá certo? E aperta ela na mão, como a gente está vendo aqui do lado esquerdo na parte de baixo. Se a gente não conseguir segurar a barra de ferro com a mão bem firme na parte que estava inserida dentro da compostagem, significa que a temperatura está superior a 60 graus. Então, o ideal
que a gente faça o revolvimento dessa pilha nesse momento, tá certo? Então, para a gente alcançar essa temperatura maior que 60 graus, nós já comentamos, né, em vídeos anteriores, que o ideal é que a pilha tenha uma dimensão mínima. E no caso, eu sugiro uma dimensão mínima de 2,5 m de largura, 2,5 m de comprimento e cerca de 1,20 m, 1,30 m de altura no mínimo. E com uma boa relação CN, né, carbono e nitrogênio inicial, uma boa mistura de material rico em nitrogênio com material rico em carbono, tá certo? Então, se a gente tiver uma pilha com essas dimensões e com uma boa relação CN inicial, com certeza, dentro de 4, 5 dias, no máximo uma semana, a gente vai alcançar temperaturas superiores a 60 graus, tá certo? E o ideal é que essa temperatura permaneça abaixo de 65 graus, porque acima de 65 graus, 70 graus, inclusive os micro-organismos termófilos, que são os decompositores, eles acabam sofrendo também. Então, o ideal é que essa temperatura, mesmo que ela alcance valores superiores a 75 graus, assim que a gente identificar, a gente faz o revolvimento dessa pilha. E nos casos de você ter um equipamento mais preciso, existem esses termômetros de barra, né, específico para compostagem, como a gente observa aqui. E um termômetro desse é relativamente barato, é um termômetro que custa cerca de R$ 150, mais ou menos. Então, é um investimento que justifica, facilita muito no dia a dia de quem faz compostagem periodicamente, né, e que tenha, né, algum resíduo que possa ter algum contaminante e que realmente a temperatura elevada seja necessária para realmente eliminar esses micro-organismos. Então, um investimento em um termômetro desse, para quem faz compostagem rotineiramente, se justifica plenamente. Aqui a gente observa um processo de compostagem industrial, tá certo? Na compostagem industrial, as pilhas são bem altas, né? Atingem altas temperaturas. Então, uma compostagem industrial, a pilha chega a 2 metros, 2,5 m, até 3 metros de largura na base, né? Tá certo? Por 1,5 m até 1,80 m, inclusive até chegando, em alguns casos, até 2 metros de altura. Então, na realidade, a pilha, pelo alto volume, ela consegue reter calor com consegue reter muito mais calor, né? E essa temperatura pode chegar até 80 graus, tá certo? Ocorre, então, inclusive, a eliminação de praticamente todos os micro-organismos patogênicos, inclusive quando você utiliza resíduos, né, que têm uma presença maior de micro-organismos patogênicos, que nem o lodo de esgoto, né? E neste caso aqui, realmente os revolvimentos, eles são feitos com maior frequência, porque a temperatura na pilha de compostagem aumenta muito rapidamente, e muitas vezes são feitos 2, 3 revolvimentos por semana, tá certo? Então, quanto maior a pilha, maior a necessidade de revolvimento, principalmente nos primeiros meses, tá certo? No caso de pilhas menores, a temperatura permanece quente praticamente só no primeiro mês, mas pode ser que em pilhas maiores essa temperatura permaneça, inclusive, alta mais de um mês de duração. Já no processo de compostagem doméstica, como a gente observa nessa imagem aqui, que eu já tenho um vídeo específico sobre esse tipo de compostagem, né? Como o volume de material que a gente utiliza é pequeno, o aporte diariamente é muito pequeno, tá certo? E geralmente a gente tem presença de minhocas, né? Nesse ambiente, a temperatura não aumenta e o ideal é realmente que ela não aumente mesmo, tá certo? Então, o ideal é que a temperatura fique entre 20 e 25 graus, que a temperatura ideal para a sobrevivência, né, das minhocas, tá certo?
Mas neste caso a gente não coloca materiais, né, contaminados. É simplesmente restos de alimentos, né? E muitas vezes folhas secas, serragem. Neste caso aqui a gente indicou, né, um pouco de serrapilheira, né? Que a gente recolhe debaixo de grandes árvores, e isso ajuda muito, né, na velocidade de decomposição desses materiais, tá certo? Então, neste caso, a gente realmente não vai ter temperaturas altas, tá certo? Mas não há necessidade pela ausência de micro-organismos patogênicos, tá certo? Uma coisa que acontece no produto final é a presença de sementes viáveis, né? Como a gente adiciona aqui é, restos de frutas, né? Laranja, mamão, muitas vezes, quando o composto está pronto e a gente vai utilizar esses compostos na produção de mudas ou na produção de hortaliças, ocorre a germinação de muitas sementes de mamão, de laranja, mas aí é simplesmente na hora de fazer a capina, a gente eliminar essas plântulas, né, que nascem, né? Então não tem problema algum. O problema seria se você fosse comercializar esse composto orgânico, tá certo? Mas neste caso o uso é mais caseiro, né? Então não teria problemas. Bom, com relação à fase termófila, né, que é aquela fase que a temperatura eleva bastante, principalmente no primeiro mês de compostagem, as temperaturas ficam entre 45 e 65 graus e são essas temperaturas elevadas que realmente vão eliminar os micro-organismos patogênicos, tá certo? Nessa fase ocorre uma intensidade de microbiana muito alta, tá certo? Com isso, vai ter uma demanda de oxigênio muito grande, tá certo? Porque os micro-organismos decompositores são aeróbicos, necessitam de oxigênio para sobrevivência, e com isso, nesse primeiro mês, a gente precisa de ter um revolvimento da pilha com maior frequência. Então, pelo menos uma vez por semana. Em compostagens de maiores quantidades de material, você pode ser necessário fazer o revolvimento 2, 3 vezes por semana, como a gente comentou anteriormente, tá certo? Esses revolvimentos, eles têm por objetivo a aeração da pilha, a incorporação de oxigênio e a retirada de CO2, a retirada do excesso de calor, tá certo? A correção da umidade em alguns casos, tá certo? E a homogeneização do material, tá certo? A incorporação, né, dos micro-organismos em toda a massa do material que está sendo compostado. Então, isso vai permitir que o processo aconteça de forma bem mais rápida, tá certo? E durante os revolvimentos, o ideal e necessário é que na hora do revolvimento, a parte externa da pilha, aquela parte que não está exposta a temperaturas elevadas, ela seja colocada no centro da nova pilha a ser formada, tá certo? Para que todo o material passe, né, por altas temperaturas e ocorra a desinfecção e higienização de todo o material. Então, um fato muito importante é na hora do revolvimento, se o revolvimento for manual, é que a gente coloque a parte externa da pilha na parte central da nova pilha que está sendo formada, tá certo? Quando o revolvimento é feito por máquinas, as máquinas já fazem todo esse revolvimento, então a gente não precisa de ter essa preocupação, tá certo? A duração dessa fase termófila é de 20 a 30 dias, podendo ser até inclusive um pouco maior em casos de pilhas muito grandes, tá certo? E um problema que acontece quando falta oxigênio, parte dos micro-organismos termófilos vão morrer, tá certo? Se a temperatura aumentar demais também, eles vão ser substituídos. E também no caso se a compostagem está sendo feita no tempo e se chover demais e faltar oxigênio também em função do encharcamento da pilha, os micro-organismos aeróbicos vão ser substituídos por micro-organismos anaeróbicos. Então a decomposição vai ser mais lenta e começa a surgir mau cheiro na pilha, começa a presença de muitas moscas. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá certo?
em pilhas domésticas, né, em sítios, né, a gente inclusive recomendou, no caso de períodos de chuva, a gente proteger as pilhas, né, com folhas de bananeiras, com folhas de palmeiras, né, para evitar o encharcamento da pilha, principalmente nessa fase aí termófila de alta atividade microbiana. Então, a fase termófila, a temperatura eleva muito rápido, né? Então, se a relação CN, carbono, nitrogênio, a boa mistura entre material palhoso e material rico em nitrogênio, em 2, 3 dias a pilha vai estar realmente com temperaturas mais altas, indicando que o processo está ocorrendo bem, tá certo? Temperaturas maiores que 65 graus, ocorre o decréscimo da atividade microbiológica, como a gente comentou anteriormente. Então, o ideal é que a temperatura fique entre 50 e 65 graus durante essa fase termófila, tá certo? E, como a gente comentou, para que essa temperatura atinja esses valores, é necessário, tá certo, que a relação CN esteja próxima de 30:1. É uma faixa entre 26:1 e 35:1, tá certo? E neste caso aqui, a gente já fez um vídeo sobre o uso de biomassa de leguminosa substituindo esterco. Os micro-organismos decompositores, eles são ávidos por biomassa de leguminosa. Então, quando a gente adiciona uma boa quantidade de biomassa de leguminosas nas pilhas de compostagem, a temperatura aumenta muito rápido, inclusive aumenta até mais rápido quando a gente utiliza esterco bovino, tá certo? Então é uma boa dica, tá certo? Então, assim, se a compostagem for bem feita, com um tamanho de pilha mínimo, com uma boa relação CN, né? Então a gente realmente tem a possibilidade de eliminar praticamente todos os micro-organismos indesejáveis, inclusive ovos, né, de eumintos, né, como Ascaris luminicoides, tá certo? Que são bem resistentes ao processo de desinfecção. Então, realmente uma compostagem bem feita, ela permite a produção de um composto com excelente qualidade fitossanitária. Com relação ao uso de biomassa de leguminosas na compostagem, a gente observa aqui, ó, isso aqui é uma pilha de compostagem que está sendo revolvida, tá certo? Revirada. E aqui são folhas de leguminosa, folhas de Gliricídia e de guandu, tá certo? Então a gente observa que o crescimento de micro-organismos está muito limitado aqui nas folhas de biomassa, de leguminosa, tá certo? Já nos materiais ricos em carbono, a gente observa um menor crescimento, tá certo? E aqui também, isso aqui não é uma compostagem convencional, mas é a produção de bocacha utilizando a folha de leguminosa também, se a gente observa aqui na imagem, como fonte de nitrogênio para o micro-organismo. Então a gente observa que onde tem mais folha, ocorre um maior crescimento de micro-organismo, tá certo? Então, na realidade, a adição de biomassa de leguminosa em compostagem é uma estratégia muito interessante para a gente ter o aumento de temperatura e a desinfecção ou higienização de todo o material, principalmente quando a gente usa estercos animais, esterco, inclusive, muita gente coloca esterco de cachorro, né? Então a gente vai ter essa temperatura alta que vai permitir a eliminação desses micro-organismos, tá certo? Aqui nessa tabela a gente observa tempo, temperatura e tempo para destruição de patógenos e parasitas mais comuns. Então, no caso de salmonela, não se desenvolve acima de 46 graus e morre dentro de 30 minutos, entre 55 a 60 graus, certo? Outro tipo de salmonela morre dentro de 1 hora a 55 graus ou 15 a 20 minutos em 60 graus, tá certo? E. coli, que é muito comum, né? Morre dentro de 1 hora a 55 ou 15 a 20 minutos em 60 graus. Entomoebas são destruídos a 68 graus Celsius. A Tênia saginata, 5 minutos a 71 graus, tá certo? Então, a gente observa que temperaturas próximas de 60 graus é o suficiente para a destruição da maioria dos micro-organismos patogênicos.
E aqui a gente está mostrando que é necessário ficar em torno de, no máximo, 1 hora com essa temperatura elevada. Só que tem que na pilha de compostagem, como a gente comentou, a fase termófila, ela pode durar 2, 3, 4 semanas. Então, a gente tem condições de expor todo o material sendo decomposto, né, a essas temperaturas e eliminar todos os micro-organismos patogênicos. Continuando nessa tabela, Necator americanos morre 50 minutos a 45, tá certo? Ovos de Ascaris lumicóides, né, tornam-se inviáveis dentro de 50 minutos a 50 graus. E outros micro-organismos aqui, sendo necessários 50 minutos, 10 minutos, 20 minutos, com temperaturas entre 45 e 66 graus, tá certo? Já nessa outra tabela, mostrando também temperaturas e tempos para eliminação de micro-organismos patogênicos, tá certo? Entamoeba, né? 5 minutos a 50 graus. Novamente, o óvulos de Ascaris lumicóides, 60 minutos a 50 ou 7 minutos a 55, tá certo? Salmonella, 30 minutos a 60 ou 4 minutos a 70. E. coli, 60 minutos a 60 ou 5 a 70. Necator americanos, 50 minutos a 50 graus. Atenia saginata, 5 minutos a 70 graus. E os vírus, né, que são um pouco mais resistentes, 25 minutos a 70 graus, tá certo? É muito comum a temperatura no interior da pilha chegar a 70 graus. Então a gente observa que realmente quando a compostagem é bem feita, né, a gente tem a possibilidade de eliminar praticamente todos os micro-organismos patogênicos. Nessa tabela aqui a gente mostra, né, alguns critérios que alguns países adotam para compostagem de resíduos contaminados, tá certo? Então a gente observa aqui, na Áustria, temperaturas maior que 60 graus por pelo menos 6 dias, tá certo? Na Dinamarca, maior que 55 graus por pelo menos 2 semanas. Na Alemanha, leiras revolvidas em local aberto, 55 graus por 2 semanas ou 65 graus por 1 semana. E leiras revolvidas em local fechado, maior que 60 graus por pelo menos 1 semana, tá certo? E na Itália, 65 graus por 2 a 3 dias consecutivos. Já na Suíça, 55 graus por pelo menos 3 semanas e 60 graus por pelo menos 1 semana. Então, como a gente comentou, a fase termófila geralmente ela dura 2, 3, 4 semanas, né? E as temperaturas realmente alcançam temperaturas superiores a 60 graus, tá certo? Então, realmente, se a gente fizer uma boa leira, né, uma boa pilha de compostagem, um bom manejo, a gente vai realmente conseguir eliminar praticamente todos os micro-organismos patogênicos, tá certo? Bom, essas duas literaturas aqui foram as literaturas de onde eu retirei os dados, né, de tempos e temperaturas necessários para a eliminação dos micro-organismos patogênicos. Então, são dois materiais muito bons que eu sugiro, né, que vocês consultem, porque tem muito mais informações interessantes nesses dois materiais. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês, e só salientando, né, que realmente se a gente fizer uma boa compostagem, uma pilha de uma boa dimensão, um bom manejo, principalmente no primeiro mês, né, no início da compostagem, a gente construir uma pilha com uma boa relação CN, com certeza a gente vai obter um composto orgânico de excelente qualidade fitossanitária
e que pode ser utilizado sem medo na produção de alimentos. Tá certo? Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.